Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Souza e está começando mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente bacana que é as redes sociais, a internet e o comércio atacadista e varejista. Nós vamos falar hoje o porquê que as lojas estão fechando, o porquê que as grandes redes estão fechando, né? Essa semana foi anunciado que uma grande rede de varejo que nós conhecemos aí, que atendia grande parte do público feminino, eles fecharam mais de 50 lojas por todo o país. E isso preocupa muito, né? Porque a gente sabe que durante aí todas as épocas, todo o período aí de outras gerações, essas empresas elas se faziam muito presentes, né? Elas se faziam totalmente necessárias no nosso convívio, no nosso dia a dia. Nós éramos acostumados a ir ao centro da cidade, hoje nós não temos o hábito de ir ao centro da cidade. Hoje nós temos o hábito de comprar tudo por internet. O que mudou, como mudou, por que que mudou? Na sua opinião, quais são as formas que hoje você utiliza de comercialização de produtos? Como que você compra, como que você vende? Quais são as formas que hoje existe de comercialização de produto? E por que que estudar os hábitos dos nossos clientes, estudar os hábitos dos clientes hoje se torna tão necessário para que nós possamos identificar de que forma que será o futuro, de que forma que será a comercialização desses produtos e desses serviços no futuro. Então, por isso que é de extrema importância, por isso que é de extrema relevância a gente observar o comportamento do ser humano, o comportamento do consumidor, para que a gente possa desenvolver os próximos passos do nosso ambiente organizacional, do nosso ambiente empresarial e para estar atendendo aí toda a demanda e ofertar de uma forma totalmente precisa, né? O mais próximo possível do que o nosso cliente demanda. Hoje a gente entende o quê? Que o varejo ele se comporta de uma forma um pouco injusta, né? Ele se comporta hoje de uma forma que nem sempre vai ser nós como comerciantes, né? Eu como comerciante, você talvez como cliente ou comerciante, você possa não observar. Mas hoje o empresário, ele se preocupa muito com essa questão dos hábitos de consumo do cliente e das novas gerações. Porque os que não se preocupam são os que estão fechando, os que não se preocupam são os que estão falindo, os que não se preocupam são essas pessoas que hoje não têm que são de outra geração e que não conseguem fazer ou desenvolver um cenário ou projetar um cenário do seu faturamento ou da sua dinâmica empresarial dentro de um contexto social. Esses estão fechando. Hoje as grandes redes, né, que hoje existem no varejo e no atacado, eles são redes que ficaram disponíveis aí com várias formas e maneiras de se desenvolver ao longo do tempo com uma outra geração que tinha um hábito de consumo e de compra presencial, de uma compra baseada e de acordo com o perfil, né, do seu cliente ali daquela geração que era a compra presencial. Então o nosso cliente ele se deslocava da sua casa, ele ia até uma loja, né, ele efetuava uma compra de acordo com as condições de pagamento que existia naquela loja, que muitas vezes era um crediário, que muitas vezes era cartão de crédito, cartão de débito ou pagamento à vista, né? E ele tinha esse hábito, essa frequência de ir até o centro, de realizar uma compra e de fechar aí um grande volume dentro de toda essa questão. Hoje não, hoje com as redes, né, com toda a tecnologia da informação, com toda a globalização e com todo o mundo informatizado, as pessoas, as grandes redes, né, os grandes e-commerces, né, eles disponibilizam uma facilidade muito grande de acessibilidade aos produtos mediante outras ferramentas de venda dentro dessa mesma plataforma, onde na sua casa chega o produto que você quer, né? Eles atendem a sua demanda, eles ofertam de uma maneira just in time, super rápida, com uma logística, um supply chain muito rápido,
uma forma de atender numa velocidade muito grande em nível nacional, e ainda assim você consegue fazer toda a questão de mudança, consegue fazer a questão de troca também numa velocidade muito grande. Então o atendimento deles hoje são muito enxuto, são um atendimento de extrema relevância e muito enxuto, sem tantos custos, sem custos físicos de manutenção, de custos fixos diretos dentro de uma organização ou dentro de um varejo que demandaria tudo isso, e faz um grande volume de venda muito maior, com uma precisão muito maior, né? Deixando o cliente com uma facilidade também, porque hoje tudo se relaciona ao tempo, então nem sempre o nosso cliente ele tem o tempo hábil de ir até o centro ou de procurar uma demanda assim se deslocando. Então foram traçadas lógicas, né? Foram traçadas situações dentro do contexto e do estudo de campo desse cliente, onde esse cliente ele mostrou que o tempo, né, e o deslocamento não se tornaria mais necessário. E dentro dessa demanda, de acordo com esse período, foram ofertando, né, os grandes varejos, eles não foram se adaptando, e os e-commerce, né, e esses e-commerces e essas grandes empresas que uniram os pequenos varejos, né, as pequenas empresas que queriam vender e que não tinham essa condição de custo fixo de manutenção, então uniu-se o e-commerce mais essas empresas e se tornaram grandes relações comerciais dentro de uma rede, dentro de uma plataforma que não demandava de tantos custos. Então hoje, o nosso cliente de hoje, ele precisa simplesmente ter o acesso à internet, onde ele faz todas as compras de forma nacional aí, e atende todas as demandas dele, tanto de forma nacional quanto de forma internacional, e a relação comercial mundial se tornou mais estreita, né? Se tornou mais acirrada. E isso fez com que o nosso varejo perdesse força, porque o consumo não se dá mais tanto fisicamente, né? Hoje, então, as empresas elas não se moldaram aí, algumas se moldaram, fizeram alguns acessos de retirada, né, dessas compras nos seus próprios departamentos físicos. Porém, tem uma grande... Bem, então, durante esse percurso, os varejos, eles entenderam o quê? Não, eu preciso me reestruturar, eu preciso me reformular. Então, assim, qual é a forma que os varejos tentaram encontrar para que essas relações se estreitassem e para que os consumos continuassem de forma constante, né? E que eles não sentissem tanto. Eles começaram a fazer avaliações, né, de acordo com o mercado, onde eles pudessem identificar as melhores formas também de se agregar a um e-commerce, né, mas com a retirada nas lojas, para que não houvesse essa falta ou essa não frequência do estado do cliente dentro da loja física. Porém, a facilidade, né, a tranquilidade, a praticidade e toda forma coerente, constante, de excelência, qualidade e baixo fisco, né, a legislação ela começa a abrir portas e a abrir caminhos para que todas essas relações comerciais eletrônicas por meio de e-commerce, elas ficassem de uma forma mais enxuta, de uma forma mais sucinta, e tivesse cada vez mais qualidade, cada vez mais agilidade na sua forma de faturamento e entrega. Então, isso fez com que os clientes tivessem uma paixão totalmente instantânea, totalmente momentânea por todo esse processo de relação comercial, onde hoje a próxima geração e nossa geração atual, ela está totalmente prostrada, ela está totalmente envolvida com essa maneira de consumir produtos e serviços. Então, assim, hoje nós temos uma facilidade em todas as gamas, né, em todas as demandas, em todas as formas de consumo,
em vários setores da nossa economia, todos os setores, primário, secundário, terciário, terceiro setor até mesmo, eles hoje consomem de uma forma muito grande a internet, e todas as pessoas que se isolam desse conceito de internet, de globalização eletrônica e de comercialização eletrônica pela internet, elas estão totalmente anuladas, elas estão totalmente excluídas do mundo comercial. Então, assim, eu acredito que nosso governo ele vai abrir novas portas, né, e vai regularizar toda uma legislação, toda uma amplificação de fisco, né, e de controle desse mesmo fisco, para que seja integralizada novas maneiras de subsidiar, né, e de agregar e de amplificar, né, a facilidade dessas organizações para poder fazer suas relações comerciais e para poder atingir novos públicos e atingir um espaço, uma dimensão e um alcance muito maior, e fazer com que esses clientes fomentem cada vez mais esse comércio, né? Então eu acredito que o nosso futuro, né, por todas as ferramentas e por todas as formas que nós estamos enxergando de comercialização de produtos e serviços, o nosso futuro ele espera um estreitamento das relações comerciais internacionais e uma facilidade para lidar com o fisco, para lidar com toda a legislação e tributação que essa mesma relação comercial exige. Hoje nós temos uma burocracia relevante para que haja, né, esse alcance dos pequenos comerciantes, né, dos pequenos empresários, e também essa burocracia para ter toda essa relação comercial, e leva assim um tempo. Como nós estamos trabalhando durante esse período de era, né, durante essa era, essa geração, a questão do tempo, eu acredito que toda essa parte de construção tributária e legislativa, que nós vamos ter várias retificações futuras, que eu acredito que vão vir assim num período de curto prazo, elas vão servir também, elas estarão atreladas e vão servir ao tempo, né? Então vai diminuir o tempo burocrático dessa comercialização, tanto da compra quanto da venda, né? Tanto da parte do empregado quanto da parte do empregador, né? Tanto da parte das pessoas que consomem os produtos, tanto da parte das pessoas que vendem esses mesmos produtos. Eu acredito que o tempo ele vai ser extremamente relevante, extremamente dominante nessa questão de retificação, né, de um futuro de relações comerciais internacionais. O estreitamento dessas relações nós podemos identificar e enxergar ao longo do nosso período, porque é um estreitamento muito significativo. Nós visualizamos isso todos os dias, né, que existe esse estreitamento, mas contudo, esse estreitamento ele precisa ser de uma forma mais organizada, mais estruturada, e o caminho está se abrindo para isso, né? Então eu acredito que seja dessa forma que nós construímos aí essa relação de internet. Não deixa de ser uma relação muito boa, porque é uma relação de consumo muito prática, onde a gente consegue ter vários tipos de facilidades ao mesmo tempo, porém nós temos também que nos atentar às dificuldades que nós vamos enfrentar se a gente só consumir esse tipo de maneira de consumo, né? Porque tudo que é de exclusivo durante um determinado prazo, durante um determinado tempo, isso se desgasta, né? Então uma hora essas relações elas vão estar um pouco desgastadas, mas eu acredito que esse varejo, né, esse consumo de varejo, ele ainda vai perpetuar por um tempo, pelo menos em alguns setores,
e depois nós vamos migrar também. Nós, infelizmente, nós estamos caminhando para isso, né? Para esse tipo de mudança. E nós temos que nos adaptar, nós temos que nos alocar dentro dessas mudanças, porque isso se faz necessário a gente se alocar a essas mudanças. E a gente precisa, nós somos uma constante mudança, nós seres humanos, e as organizações também, elas são vivas e elas são uma constante mudança. Então nós precisamos nos adaptar e nos alocar a essas mudanças, né? O que nós não podemos deixar é de avaliar e basear, né? E trazer o que essas mudanças trouxe para a nossa vida, o que essas mudanças nos ensinou durante esse percurso, para que a gente possa moldar em um futuro que seja mais relevante, mais proveitoso, né? E de benefício comum para todos. Então eu acredito que eu passei um pouquinho aí da minha opinião em relação ao varejo, as mudanças do varejo, a amplificação da internet. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha opinião em relação a todo esse assunto, tá? Fica aberto aqui nos comentários para vocês postarem o comentário de vocês, a opinião de vocês, vamos conversar, tá? Se inscrevam aqui no canal, tá? Quem não se inscreveu, se inscrevam aqui no canal. Ative o sininho de notificação, dá um like no vídeo para me ajudar, para esse vídeo percorrer aí muitas casas, né? Percorrer muitas pessoas. Eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma, né, o conhecimento e um pouquinho sobre essa questão dessa mudança de mercado, essa mudança tão instantânea. Um beijo para vocês, tchau!